E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um Dig Talk e agora eu tenho aqui essa convidada excelentíssima que é a Moni do Resident Evil Database, ela que tem canal no YouTube, página no Facebook, tem também Twitch que faz streaming. Moni, se apresenta pra galera aí, por favor. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Monique Alves, também conhecida como Moni e também conhecida como a louca do Resident Evil, que cuida do Resident Evil Database. Exatamente. Eu esqueci de falar do site, né, obviamente, que é muito importante, né, também o site. Tem várias outras coisas, tem Instagram. Eu vou deixar tudo na descrição aqui, nossa, pessoal. Todos os links pra vocês conhecerem tudo, vocês já não conhecem, obviamente, conhecer. E tem Resident Evil Database, tudo quanto é canto, tudo quanto é rede social. Tem TikTok? Tenho, mas eu ainda não achei o meu tchan ali no TikTok ainda, assim, né? Porque eu não sou uma jovem, né? TikTok Pois é coisa de jovem, então... Eu também não consigo falar a língua dos jovens no TikTok, não. Eu tenho o TikTok só pra estar criado lá e dizer que ninguém pegar meu nome. Porque quase nada eu posto lá. É tipo isso, eu ainda tô tentando encontrar o meu caminho no TikTok sem parecer cringe demais, como diriam os jovens. Pois é. Tá, então vamos lá, vamos começar. Como a gente tava falando no offline, eu quero começar já tirando uma pedra do sapato, que é referente ao filme mais recente do Resident Evil, que é o Bem-vindo a Raccoon City. Olha, o que foi aquilo? O que foi aquele filme? Conta pra gente. Você sabe que a minha análise, eu comecei assim, ó. Eu vi a sua análise. Então, a com e a sem spoiler, eu vi as duas. Ai, olha, assim, eu tava com uma esperança de que esse filme fosse ser aquele filme trash, mas que fosse ser um negócio divertido. Exemplo, Evil Dead, antigão, Fome Animal, que é um filme antigão do Peter Jackson, de terror também. Então eu pensei assim, cara, eles vão abraçar a galhofa, porque dava pra perceber, ó, a roupa não tá igualzinha, os cenários, dá pra você ver ali um pouco que é uma tela verde, então eles colocaram um croma e depois fizeram uma pós-edição. O próprio CGI das criaturas não tá tão bom, então eu pensei, eles vão abraçar a galhofa, mas vai ser um filme de terror que vai virar um cult no futuro, porque vai ser um negócio divertido. Mas ele não é divertido. Esse que é o problema desse filme. Eu achei ele arrastadíssimo, porém extremamente curto. Então, assim, é um filme de 1h30, então ele é curto, mas ele é o famoso nada acontece feijoada por muito tempo. E aí, no final, eles resolvem sair atropelando tudo. Então, assim, é uma tristeza, assim, sabe? Eu fiquei bem decepcionada, porque, de verdade, eu tinha gostado dos trailers. Gente, eu sou uma cria dos anos 90. Filme de terror ruim é tão ruim que é bom. Sabe? Exato. Esse é um ponto que eu queria chegar. Assim, eu sou muito casual Resident Evil, eu não conheço a lore profundamente. Eu jogo o jogo, de fato, por diversão, pelo gameplay que me atrai. O gameplay do Resident Evil me atrai. Então, eu não conheço a lore direito. E assim, quando eu fui ver o filme, o pessoal até ficou me zoando, porque tava na época de Spider-Man e o Resident, né? Aí eu falei... O pessoal comprou a pré-venda do Spider-Man, eu falei, não, eu vou ver primeiro Resident, deixa o Spider-Man esvaziar um pouco, tá, vai ficar muito cheio o cinema, eu quero ir mais vazio, mas não deu jeito, tava cheio de qualquer forma, mas enfim. E eu tava esperando legal, eu não tava esperando grandes coisas do filme não, vou ser sincero, porque eu imagino, é difícil fazer um filme de Resident, eu acho que não é uma parada fácil, você conseguir sair do trash e juntar uma parada zumbi, uma parada que já tá batida, eu acho que tem que ser uma parada com muito investimento. E dava pra ver no trailer que eu não tinha muito investimento. Mas assim, eu fui na expectativa de ser um filme ok. Eu não tava com uma expectativa alta, assim, pro filme. Exato, a gente não tá esperando um filme do Oscar, gente. A gente não tá esperando um filme da Marvel, sabe? A gente tá esperando um filme divertido, legalzinho, sabe? Mas eu tenho duas opiniões nesse filme. Eu tenho a opinião como a pessoa que curte Resident, eu tô falando nem... Como eu falei, eu sou casualdaço, a pessoa que conhece Resident um pouco. E como um filme trash dos anos 80. Eu acho que como um filme trash dos anos 80, ele é ok. Dá pra se divertir. Não é o melhor filme trash dos anos 90. Mas dá pra se divertir. E pelo menos, eu acho que... Se ninguém que conhece Resident Evil for ver aquele filme, acho que vai achar um filme ok. Não vai achar nenhum filme ruim. Mas... Por Resident Evil, quando você olha aquilo ali e chega
Assim, eu não vou dar muito spoiler pra galera. Se vocês quiserem pular direto, eu vou deixar aqui o tempo na timeline pra você pular esse assunto pra vocês não tomarem muito spoiler. Vão ser soft spoilers. Mas o que me deixou muito chateado, assim, de fato, foi o que eles fizeram com os personagens. Eles acabaram com o Leon. Tipo assim, destruíram o Leon. Detonaram ele completamente. E eu não tô falando de aparência, que a aparência é o de menos. Eu tô falando de personagem mesmo, de personalidade. O que era aquele Leon? Assim, não faz sentido, sabe? O Leon eles transformaram num. Eles mudaram totalmente o background do Leon na questão de que ele era filho de um cara da polícia que fez merda, daí o pai mandou para uma cidade merda, até porque Raccoon City não é uma cidade merda nos jogos, né? Mas no filme eles transformaram uma cidade merda. E isso para mim foi mais grave do que o que eles fizeram até com os personagens, na minha opinião, assim, porque Raccoon City é como se fosse um personagem também. E é uma cidade industrial e média, mas com ares de muita grandeza, porque não tem mais onde enfiar a propina da Umbrella, né? Então, eu achei isso... Gente, pelo amor de Deus, assim, tipo, sei lá, meia dúzia de zumbi na cidade inteira. É isso que eu achei estranho. Assim, como não conhecedor, eu fiquei na dúvida, mas eu achei aquela Raccoon City muito vazia. Assim, ninguém morava lá, só meia dúzia de vizinho, acabou. Nossa. Não, o portão ali parecia os atrasados do Enem na delegacia, assim, tipo, meia dúzia. Ó, tem um cachorro, 2 corvos e meia dúzia de zumbi no portão da cidade e 10 zumbis dentro da mansão, assim. Isso também eu acho que prejudicou muito, eles tentarem juntar 2 histórias em uma só. Eu achei que virou uma bagunça e não tinha essa necessidade, sabe? Eu acho que tenta fazer uma coisa mais... Menos é mais, sabe? O famoso menos é mais. E é aquilo que eu falei, né? Eu não tava nem pensando... Porque, assim, descaracterização, eu já tô acostumada, né? Por causa dos filmes da Mila. A Mila também descaracterizou vários personagens. Então, isso aí eu já tava acostumada. Eu falava, isso aí eu tava desde 2002, né? Desde o primeiro filme. Agora, eu acho que o que mais prejudicou foi o ritmo. Então, assim... O filme tem um ritmo ruim, um roteiro muito ruim. O roteiro, assim, falas horríveis. E tudo bem, talvez combine ali com os primeiros jogos, que tinha falas horríveis também. Ok, eu vi esse argumento, achei... Falei, ok, é um bom argumento, mas mesmo assim, o roteiro ainda continua sendo ruim. E a atuação dos atores mesmo também não dá pra salvar, assim. O Leon é o que atua melhor. Por incrível que pareça. Ele é um alívio cômico, né? Ele virou. É isso que eu achei estranho. O personagem, assim, de tamanha importância num jogo, virar o alívio cômico num filme. Mas eu também gostei da atuação dele como alívio cômico, porque realmente, assim, é engraçado. Em algum momento chega a saturar, porque é muito pesado, assim. Ele é o cara que tá sempre fazendo besteira, que não sabe de nada, que não entende nada, tá sempre. Parece descrição de filme da Sessão da Tarde, né? Arrumando altas confusões. Mas eu gostei da atuação dele, eu só não gostei do que fizeram com ele. Acho que pra mim foi o pior, assim. Realmente, eu não me senti em Raccoon City, embora alguns locais eu achei bem legal, tipo, a delegacia tá bem legal, né? Tá bem feita, mas eu acho que realmente foi isso. O ponto do Leon e o ponto da cidade em si não deu, cara. Não deu. Assim, o Leon, ele é um cara piadista. A galera adora isso no Leon, nos jogos e tudo mais, que ele faz piada. No 2, ele tem uma particularidade de que ele quer, porque ele quer ter voz de comando e ninguém escuta ele. Ele até fala em um certo momento do jogo, pô, por que ninguém me escuta, né? Porque ele fala pra Claire não ir pros esgotos sozinha, ela vai. Ele chama a Ada não escuta ele, sabe? Então ele tem essa coisa também, sabe? De tentar ser ouvido e ninguém dá bola, porque ele é muito jovem e tudo. Ele é recém saído da academia, tá no primeiro dia de trabalho dele, né? Mas realmente, assim, ele virou um total bocó, um total pateta. E, assim, muitos deles, todos eles, na verdade, foram descaracterizados. O que eles fizeram com a Claire, principalmente, assim... A Claire jamais deixaria um caminhoneiro botar a mão na perna dela. Jamais. Ele perderia aquela mão. Só para começar. Então, não existe essa possibilidade, sabe? Então, do Leon foi só um. Porque eles fizeram isso com todos e aquilo. Tô tão acostumada com descaracterização que isso para mim foi o de menos. Se eles tivessem colocado um roteiro bom, que explicasse, que
que desse motivo pra isso, tava de boa, sabe? E não, realmente não explicou nada. E eu que tô por fora da lore, por exemplo, aquela menina que apareceu, eu não fazia ideia. Aquela que já é meio coberta, né? Aquela que aparece A no... Lisa. É, isso. Porque eu de fato eu não joguei o jogo que ela... Qual é? É o Code Verônica? Não, qual é que ela aparece? É o remake do primeiro. É o remake do primeiro? Ela é a filha do arquiteto da mansão, no jogo. Entendi. Eu não conhecia, eu tive que procurar depois e nem lembrava mais quem era, enfim. Mas pra mim ela apareceu e sumiu assim. E aí? Tipo, Não, as atuações, o tempo de tela que os personagens têm, é tanto personagem que não tem tempo de tela, sabe? E é aquilo, assim, também, eu me desprendo totalmente, eu aprendi isso com os filmes da Mila. Eu me desprendo totalmente do universo dos jogos. Eu sei que ali é uma brincadeira de caçar easter egg mesmo em filme. Eu sei disso porque foram 6 filmes da Mila e mais esse agora também. Então, assim, eu já tava vacinadíssima pra isso. Assim, vamos mudar o personagem. Vamos mudar não sei o que lá. Vamos colocar o nome de um personagem num personagem que não tem nada a ver, como fizeram com vários filmes da Mila, de pegar, por exemplo, botar o nome de um cara que é um vilão num jogo spin-off, num cara que, na verdade, tá ajudando o Leon, assim, sabe? Então, não, eu já tava vacinada, eu tava pronta pra isso, sabe? E eu acho que isso nem foi o maior problema. O problema é o roteiro mesmo, assim. Umas saídas de roteiro, assim, que eu olhava e falava, não é possível, não dá. Não... E, tipo, aqueles momentos que nada acontece, umas falas horríveis. Aquela fala que viralizou, que são eles na delegacia, você viu? Do Bem-vindo a Seinfeld, que uma pessoa colocou risadas. eu não vi a zoeira, não, na internet. Enfim, alguém pegou a cena. Eu esqueci o nome do canal, gente. Toda hora esqueço. Mas é um canal pegou e colocou risadas, tipo uma sitcom, assim. Aham. E é aquela cena que eles estão na delegacia, na sala de reunião ali, com o Brian Irons e tudo. E aí o Brian Irons, será que vocês podem calar a boca para que eu possa explicar a situação? Aí eles todos, tá bom. Aí ele, sinceramente, eu não sei. Gente, já começou aí, já começa a dar risada e tal. Ficou muito melhor a cena. E eles perderam. Aquela cena, ela dura 2 minutos. São 2 minutos em que nada acontece. Feijoada e, tipo, um diálogo para mostrar que você está nos anos 90. Por que você não vai jantar no Planet Hollywood com a sua namorada? Depois leva ela para alugar um filme no Blockbuster. E depois você vai ouvir um Journey. A gente já sabe que o filme se passa nos anos 90. Dá pra ver na roupa, dá pra ver em tudo, sabe? Tipo, no começo do filme já tá ali. 30 de setembro de 1998, sabe? A gente já sabe que se passa nos anos Eles 90. forçam muito isso mesmo. Eu lembro da cena do Leon ouvindo o Walkman. Era o Walkman ou Discman? Nem sei mais. Era um Discman. Era um Discman. E poderoso, eu queria ter um daquele, porque explode um caminhão, entra o cara pegando fogo e ele não escuta nada. Não, aqui em casa passa o caminhão do lixo, trepida tudo. Sabe? Realmente, o Leon deve ter um sono de bêbado mesmo, né? Daquele que você bebe, você desmaia, você entra em coma alcoólico e não acorda por nada, nem com o caminhão tombando na frente da delegacia. Muito bom. Bom, enfim. É isso, galera. Vocês queriam ouvir aí um pouquinho sobre o filme, sobre a opinião da Moni sobre o filme. Tem, como eu falei, eu assisti, tem a crítica dela tanto com spoiler quanto sem spoiler no canal dela. Dá uma olhadinha lá, que vocês vão curtir. Moni, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque muita gente te conhece do YouTube. Eu fui um deles que eu te conheci pelo YouTube. Uhum. Mas, muita gente não sabe, não conhece muito do site. Eu sou um deles que não consome o site. Então, fala pra galera quem nasceu primeiro, site ou YouTube? Foi o site que nasceu primeiro, né? Porque, na verdade, o Database é meu segundo site de Resident Evil. Eu tive um em 2000, eu era adolescente, mas eu criei um com amigos, chamado Face Your Fear. E aí a gente tinha ali fórum, tudo que tinha um site no começo dos anos 2000 ali, sabe? E aí depois eu fechei, porque eu tava numa época meio conturbada, faculdade, trabalho, ele fechou em 2008, mas eu não conseguia ficar sem
escrever sobre Resident Evil, então eu continuei fazendo coisas pra mim. Até que um dia eu resolvi fazer o Resident Evil Database meio que como um depósito de coisas que eu continuava escrevendo e coisas que eu tinha produzido para esse antigo site. E aí disso nasceu o Database, mas acabou que ganhou muito mais proporção do que eu esperava, assim. O Database era para ser meio que um hobby de fim de semana, assim. Até que uma coisa foi aparecendo, vamos fazer vídeo, vamos fazer podcast, vamos fazer live, sabe? E aí as coisas foram acontecendo, se adequando. Eu sei que muita gente hoje não acessa site, eu tenho consciência disso, mas é uma coisa que eu gosto de manter. Eu gosto de ter ali, é como se fosse um diário mesmo, sabe? Um registro mesmo de tudo que acontece, sabe? Com a franquia, ou pelo menos o principal, né? Porque hoje eu já não tenho equipe, mas... Então, meio que tudo passa por mim, mas... O que eu posso, eu gosto de registrar lá uma notícia, os próprios vídeos, eu gosto de postar lá, repostar um linkzinho, um artigozinho com o vídeo, sabe? Então, apesar de eu saber que muita gente não acessa mais, eu ainda gosto de escrever coisa de estudante de letras que abandonou a faculdade. Então, essa é uma coisa até que eu ia te perguntar, porque assim, nos anos 2000, né, 2000 e alguma coisinha, né, que o site foi criado. 2000 mesmo. 2000. Então, nessa época a galera acessava muito site. E aí houve a transição do YouTube, né? Tipo, a galera da internet em geral, onde o pessoal para de ler e começa a assistir. Né? Então, deve ter acontecido essa transição no Resident Evil Database. Então, hoje, realmente, o YouTube é carro-chefe do Resident Evil Database e o site, ele tá mais por paixão, então. Sim, hoje eu acho que o YouTube é o principal, né? O site, ele é um complemento, tanto que um dos planos que eu tenho é de ir integrando o conteúdo do site com o canal. Então, pegar muita coisa do site e trazer como conteúdo para o canal, né? Eu acho que aos pouquinhos dá para ir trabalhando isso, assim, sabe? E, claro, tem as redes sociais também, tem as lives, né, lá no site roxo, né, como eu gosto de dizer. E as lives hoje, elas estão sendo também... tipo, um braço, assim, uma ramificação, porque eu tenho jogado muita coisa que é similar a Resident Evil, não necessariamente Resident Evil em si. Eu vi uma necessidade, assim, de... As pessoas me pediam, por que você não joga outros jogos? Falei, beleza, vamos começar. E eu também tenho muitas pendências de jogos de terror, principalmente do Play 2 em diante, porque foi uma época que eu tava já trabalhando, ou estudando e trabalhando. Quando eu peguei meu PlayStation 2, eu tava na faculdade. Eu tinha comprado de presente, porque eu passei no vestibular. Aí eu achei que eu ia ter tempo de jogar. Ai, nossa, Mera não podia ilusão. me enganar mais. Pois é, quem jogou muito foi meu irmão, que ficou desempregado na mesma época. Daí ele jogava e eu assistia enquanto estudava. Então tem muita coisa que eu não joguei na geração do Play 2. Aí eu voltei a jogar mais um pouco ali no Wii, no Play 3. Aí eu comecei a jogar um pouco mais, mas mesmo assim eu fiquei com várias pendências. Às vezes eu quero relembrar jogos também que eu joguei, sei lá, na época do Play 1 e que eu já nem lembro mais, ou que eu terminei sem saber nem inglês na época direito. Então hoje consigo ter um entendimento melhor. E tá sendo bem legal, sabe? A gente fazer essa mudança, assim, sabe? Um pouquinho de foco. A gente abrir um pouquinho mais o leque e ver o quanto Resident Evil também inspirou muitos jogos, sabe? Eu acho que isso também é bem legal, assim, porque eu chamo eles de relacionados, esses jogos. Perfeito. Isso responde uma pergunta, quer dizer, mais ou menos, que muita gente deve te fazer, e eu até conversei com os amigos que ia bater esse papo com você e eles falaram, pergunta pra ela, o que ela joga além de Resident Evil? Ela só joga Resident Evil? Ela não cansa de jogar Resident Evil? deve ter muita gente te perguntando o tempo todo, você não cansa de jogar os mesmos jogos o tempo inteiro? Pois é, menina, pois é. O pessoal sempre pergunta assim pra mim, você não enjoa? Você não enjoou de Resident Evil? Assim, eu nunca enjoei, eu gosto muito da franquia. É tipo você me perguntar se eu já enjoei de chocolate. Você não enjoa de comer chocolate, não? Tô com 36. Nossa, tem 36 anos, você come chocolate, você não enjoa? Gente, não. O que é bom a gente não enjoa, sabe? Tem jogos que eu gosto mais e que, assim, eu adoro rejogar.
E tem jogos que eu jogo menos, daí eu jogo de vez em quando, a gente faz um especial no canal, alguma coisa assim. Então, por exemplo, os clássicos eu amo. Eu sei que muita gente não conseguiu jogar, porque acham que o jogo tá um pouco mais datado, aquela câmera fixa, o controle tanque, tudo mais, então as pessoas não conseguem se habituar. Então elas gostam de ver alguém jogando. E agora tem jogos, por exemplo, o Village, eu gostei muito do Village, mas ele me dói muito os olhos e ele me dá tontura. Então eu sei que vai ser um jogo que não vai me dar tanto prazer assim jogando. Agora, os clássicos eu posso jogar, rejogar, rejogar, rejogar. Sou apaixonada por eles. Mas eu não vivo só de Resident Evil, tá, gente? Eu jogo videogame desde que eu me conheço por gente. A minha primeira lembrança com videogame foi no Atari do meu irmão com 3, 4 anos de idade. Então, assim, joguei em Master System, Mega Drive, Super Nintendo. A gente teve um 3DO que eu ajudei ele a comprar. Ah, só vocês tiveram 3DO no Brasil. Pois é, eu e mais. E os zumbis lá do portão do RPD. Ai, no filme. Pois é. A gente teve. Depois a gente teve PlayStation, Nintendo 64. A gente teve Dreamcast, eu tenho meu Dreamcast até hoje. Play 2, Wii. Nossa, a gente teve tantos videogames. Eu tive tantos videogames na minha vida, muitos videogames passaram pela minha vida, então é claro que eu não jogo só Resident Evil. Hoje eu tenho muito menos tempo de jogar outras coisas, mas recentemente eu fiquei obcecada pelo Control, por exemplo, que é maravilhoso, gente. É muito bom aquele jogo e eu não sosseguei enquanto eu não fiz tudo nele. Não tem mais o que fazer no Control. E mesmo assim eu falei assim, não consigo deletar ele, não consigo excluir o jogo do videogame, porque eu gostei demais. Agora, recentemente, eu tô jogando Persona 5 Royal, mas eu tô bem devagarzinha nele ainda por falta de tempo. Persona mas eu sei é um que a hora jogo que eu engrenava... bem diferente, né? Sim, É bem diferente. Não, mas eu jogo, assim, o que eu não jogo, né? É mais fácil falar o que eu não jogo. Não gosto muito de jogo de corrida, nem de esporte. O resto, eu arranho. Por exemplo, o jogo de luta, eu arranho. Eu saio apertando os botões até alguma coisa acontecer. Jogo de plataforma, eu gosto bastante, apesar de eu viver caindo nos buracos. Normal. Eu adoro os jogos da série Souls. Só que eu sou muito ruim, então eu só jogo em off. Souls eu sou ruim também. Eu joguei o Dark Souls Remastered, mas eu tô empolgado pelo Elden Ring. Elden Ring eu já comprei. Tá na minha pré-venda lá, fiz. Eu comprei um... Eu não sei se o pessoal aqui sabe, mas quem me segue no Twitter deve saber. Acho que eu nem falei no Twitter ainda. Eu comprei o PS5 Digital Edition. Me arrependi amargamente, porque no Brasil... Eu não imaginava acontecer isso, porque na era PS4, né, falando de PlayStation especificamente, não Xbox, os jogos digitais tinham promoção o tempo todo. O jogo saía 3 meses depois, já PS tava com promoção. Nessa geração agora, os jogos físicos estão muito mais baratos. Tipo, muito mais barato. Eu comprei o Elden Ring por R$205. Por quê? A versão do PS4, com desconto, cupom, ele vai ser upgradable, né, pro PS5. Então, o jogo que é 350 no PS5, eu paguei 200 no mídia física. Só que o meu é digital, meu PS5 é digital. Então, o que eu tive que fazer? Eu comprei um PS5 físico na última vez que ficou liberado aí, e vou vender meu digital só por causa do... O que me motivou mesmo foi um Elden Ring, porque eu falei, eu não consigo pagar R$350 no jogo. Eu falei, não, eu não posso pagar R$350 no jogo, porque eu quero jogar esse jogo no lançamento. Aí ele apareceu por R$200 mídia física. Eu falei, comprei. Eu fui lá, comprei PS5 disco e vou vender o digital. Porque assim, eu paguei um pouco mais caro? Paguei. Eu vou pagar uns R$400 de diferença. Mas esses R$400 vai ser diluído em jogo que eu vou comprar mídia física durante muito tempo. Mas, virtuei o assunto, mas só pra entender. Eu quero entrar na série Souls no Elden Ring, mas eu sou ruim também. Então, eu tô nessa mesma linhagem aí. Eu gosto de Dark Souls até eu jogar o controle na parede, mas eu vou tentar ir até o final. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o legal, por exemplo, o meu primeiro Souls foi Bloodborne. Eu não tinha jogado nenhum jogo da série Souls antes disso. Eu só sabia que existia, mas eu nunca tinha jogado. E o que me motivou a jogar o Bloodborne é que eu vi semelhança dele com o Nightmare Creatures, do Play 1. Você lembra do Nightmare Creatures? Não, eu tive um Play 1, mas esse eu nunca vi.
Era um joguinho de você sair matando uns bichinhos também, lobisomem e tal. Era uma coisa meio vitoriana, você podia escolher ou jogar com um carinha, ou jogar com uma mulher. E também era aquela coisa, um cara com uma cartola e tudo. Então eu achei a cara do Nightmare Creatures. Então foi isso que me estimulou. Eu nunca... Eu só sabia que era um jogo difícil, Dark Souls, mas eu não sabia, eu nunca tinha jogado Dark Souls. Eu pensava, isso é difícil, eu não vou nem perder meu tempo. É aquilo que eu falei. Eu já não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha antes, e não sei o que lá. Mas eu comecei a jogar o Bloodborne e foi um negócio assim, morrendo. E aí eu lembro que eu comentei com um amigo meu assim, pô, morro pra caramba nesse jogo. Ele falou, esse jogo aí não é pra você. Ih! Falei, ah, é? Ah, é? Uhum, tá bom. Passou-se um mês, eu falei pra ele, e aí, você terminou o Bloodborne? Ele, ah, não, dropei. Eu falei, pois é, eu terminei. Eu acho que esse jogo não era pra você. Falei pra ele. O mundo dá falta. Ele capota, o mundo capota. É, exatamente, a Terra plana, ela A capota, meu Terra amigo. plana capota. Cara, eu vou te falar que o Bloodborne foi o meu primeiro Souls. Só que eu não me ligava, eu não me liguei que o Bloodborne era estilo Souls. Porque eu não sei se eu peguei na PS. Não, eu comprei também promoção, foi R$50, sei lá, R$60. A mídia física. Na época. E eu comprei sem saber o que era, de fato. Tipo, comprei. Eu fiquei 1 hora pra fazer o personagem, sem zoeira. 1 hora pra fazer o personagem. Mas isso é bom, mas isso faz parte da experiência, tá? Botei ele do Tanto que jeito tem que eu gente que queria. monta o Temer, tem gente que Sim. monta o Silvio Santos. Faz parte. Mas eu não sabia que, tipo assim, eu ia morrer 5 minutos depois e ia virar um zumbi andando, um bicho todo carcomido. Eu fiquei muito bolado. Eu falei, cara, eu fiquei 1 hora fazendo esse personagem. Ele tá morto agora, não tem nada a ver com o que eu fiz. Não, Porque é legal no Dark Souls, por exemplo, que você pega e coloca, você escolhe ele ser um cavaleiro. E aí ele bota um capacete, Você tipo, não vê nada. beleza, pra que eu perdi tempo escolhendo a cor do cabelo, porque eu queria a cor exata igualzinha a minha. E aí eu, tipo, fiquei mexendo na matiz, saturação e não sei o que lá, pra ele botar um capacete. Porque o Bloodborne você começa já morrendo, né? Porque eu acho que. Não sei se alguém consegue passar daquele início do jogo, porque eu acho que é impossível. É um lobisomem, sei lá, um lobo. Sei lá, se tem uma pistolinha com 3 balas, não lembro direito. Porque eu joguei e desisti do jogo. Isso eu quero chegar nesse ponto. Eu passei 1 hora fazendo o personagem, cheguei, já morri pro bicho que tava lá dentro. E eu fiquei sem sacanagem, 40 minutos pra conseguir pegar uma arma, pra saber que aquela mão que sai do chão era pra eu pegar uma arma. Você não tá entendendo? Aí eu consegui pegar a arma, eu andei e eu morri, e eu nunca mais joguei o Bloodborne. Depois que eu fui descobrir que o jogo era assim, que não sei o que lá, eu tenho que dar uma chance pro Bloodborne ainda, mas eu tenho lembranças muito ruins. Foi assim que eu peguei o PS4. Então foi bizarro, foi bizarro. Aí... Não, o Bloodborne ele é maravilhoso. Depois eu lembro que eu ainda peguei o Dark Souls 2. Mas o Dark Souls 2, na verdade, eu tive memórias ruins com ele, mas não pelo jogo, tá? Eu não sou hater do Dark Souls 2, gente, calma. É porque aconteceram coisas na época que me... Eu acabei parando de jogar por coisas que aconteceram na época. Aí depois eu peguei o Dark Souls 3, aí eu terminei. E aí eu fui pro Dark Souls 1. E aí eu parei no meio do jogo porque eu comecei a ter umas crises de enxaqueca, eu não conseguia jogar videogame at all, assim. Então... Mas ainda vou voltar ainda. Falando dos relacionados, você conhece o jogo chamado Obscure? Obscure? O pessoal tá pedindo pra eu jogar. Cara, é muito ruim, mas é muito bom. Eu joguei, assim, ele é muito ruim, tá? Assim, ele é uma imitação de Resident Evil Trash. Eu não sei se te falaram isso. Eu joguei o Obscure The Aftermath, que era que tinha um no Wii, porque quando eu peguei o Wii, eu comecei a catar um monte de jogo pra jogar junto com a minha esposa. E ela gosta de Resident, do estilo de jogo de Resident. E esse dá pra jogar co-op. Então a gente jogou. É um jogo muito louco. Ela fala que é o jogo da plantinha, porque é umas plantas assim que... Um pouco da lore do jogo são umas plantas que faz a galera ficar tudo virando zumbi. O próprio save do jogo é uma planta, enfim. O jogo é muito ruim. Mas ele é tão ruim que ele é bom. Então é isso que eu ia falar. Eu te aconselho a jogar. O 2 ainda é melhor do que o 1, porque o 1 ele é horroroso. A jogabilidade dele é muito ruim. Mas eu zerei ele na Steam junto com a Nath. Dá pra jogar co-op, os dois jogos. E o 2 é melhorzinho. Então eu te caio, mas a galera já indicou pra você, né? Sim, sim. Eu tô com várias pendências com a galera. A gente criou várias metas pra jogar vários jogos. Por exemplo, eu vou rejogar o Alone in the Dark 4, The New Nightmare, porque na época eu joguei ele em alemão. Pirata, tipo, eu peguei um piratão, Piratex, paralelo, né, da Terra 2. Ele era em alemão, tipo, eu não sei, até hoje eu não sei a história do jogo, porque eu joguei ele em alemão, não sei.
Tem muito jogo. Uma das coisas que me afastaram do Resident Evil no PS1 foi que eu não sabia inglês, eu não sabia o que fazer no jogo. Não tinha como saber o que fazer no jogo sem saber inglês. Foi uma coisa que me arrastou. Uma coisa que eu ia te perguntar até, então, você começou a jogar o Resident Evil no Play 1 mesmo? Foi desde o primeiro que você curtiu? Foi, mas assim, o primeiro jogo saiu em 96, mas eu só tive contato com um PlayStation em 97, né? Meu irmão só comprou um PlayStation em 97, eu não trabalhava ainda, eu estudava só. Meu irmão já estava trabalhando, e aí ele pegou e comprou o PlayStation em maio de 97. E aí a gente começou a comprar vários jogos, né, da Terra 2, né? Começamos a comprar os jogos da Terra 2. Tinha como? PlayStation no Brasil? Meu, eu zerei muito jogo em japonês, que até hoje eu não sei. Meu irmão zerou Final Fantasy VIII em japonês, ele pegou na internet, anotou o nome das magias, eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo até hoje, mas ele fez também. Pois eu terminei Parasite Eve 1 em japonês. Não me pergunte como. Foi eu e meu primo, foi tentativa e erro, aprender na ordem das magias e fazendo, porque é só assim mesmo, só pegamos na mão de Deus e a gente foi, porque até hoje eu não sei como, assim. Era bizarro mesmo, mas naquela época a gente dava um jeito, a gente se virava. Só que jogos... A gente era criança, a gente tinha mais paciência, mais tempo também, né? É verdade. Só que jogos como Parasite Eve e Resident Evil era mais difícil, porque, tipo assim, no Super Nintendo eu tinha um Bomberman que era japonês. Mas Bomberman, tu decora o menu e vai. Eu tinha o Dragon Ball também, que era o Dragon Ball Super Batuden, sei lá, o Dragon Ball Z. Não entendia nada do que tava acontecendo. Mas aí eu decorei os menus, que ali eu entro na história, ali eu entro no Versus, então a gente vai. Mas Parasite Eve é punk. A gente foi decorando essa magia aqui faz tal coisa, essa daqui faz tal coisa. A primeira faz tal coisa, a segunda faz tal coisa, a terceira faz tal coisa. A gente foi assim, até a gente aprender. Esse itemzinho aqui é a poção, então ele cura. Esse aqui, ele cura um pouquinho mais. Aí a gente via que tinha uns numerozinhos, por exemplo, tem número 50, número 100. Esse aqui é mais forte, então. Foi só na associação e na tentativa e erro, assim. E salvando, deu ruim, então vamos voltar para o save anterior. Era assim, não tinha muito jeito. Mas Resident Evil também, quando eu zerei o primeiro, eu não sabia inglês, não sabia nada. Assim. Eu tinha um dicionáriozinho verdinho Collins, que era aquele dicionáriozinho de escola. E eu lembro que ficava eu e meu irmão tentando decifrar as coisas do jogo com aquele dicionário. Mas não tinha tudo naquele dicionário, um dicionário escolar. E aí a gente tentava resolver as coisas assim. Uma hora a gente travou. Aí eu lembro que meu irmão pegou uma revista emprestada com um amigo dele. E aí a gente terminou o jogo. Porque a gente não conseguia sair do lugar só com aquele dicionário. E aí eu copiava os files da televisão, pegava, copiava num caderno. E aí quando eu voltava da escola, que eu estudava de manhã, à tarde eu não sei o que me dava. Eu ficava tentando traduzir aquilo para eu tentar entender a história do jogo, porque eu gostei muito do jogo. Eu queria entender o que estava acontecendo naquele jogo. E eu ficava traduzindo. Era uma tradução toda cagada, mas que ia fazendo sentido. Aos poucos eu fui melhorando isso. E foi assim que eu comecei a aprender inglês. Cara, videogame, assim. É incrível, né? O meu inglês eu não sou fluente em inglês. Mas assim, eu vou te falar que não só inglês, o português também, eu jogo videogame desde muito novo, porque eu ganhei com 5 anos no Famiclone, e eu queria com Tic-Teco, e a minha madrinha que me deu com um jogo de skate, que é Skate or Die. Eu fui conhecer há pouco tempo. E aí era um jogo de skate que tinha várias fasezinhas, mas você podia botar o nome dos personagens, o nome dos... Assim, você bota o nome do seu skatista pra no final aparecer o nome dele e o ponto. E ali minha irmã me ensinou a botar os nomes. Então eu fui aprendendo a ler e escrever colocando o nome dos skatistas. Assim, tem uma curiosidade também que uma vez, minha irmã era mais velha, né, pra me sacanear, ela foi falando, soletrando, depois escreveu um monte de palavrão. Então minha mãe, olha o que ele tá escrevendo. A mãe me deu os porros nos dois. Eu lembro disso até hoje. Irmão mais velho é uma praga. Eu sou mais novo. Ele me trollou muito também. Né? Aí me trollou, só que minha mãe sacou, né? Porque como é que eu ia escrever aquilo sozinho? Não tinha condições. Então os dois ficaram de castigo. Não foi só eu, não. Tá vendo? As capotadas da terra plana. Aí, ó, viu? Mas é engraçado isso, porque eu comecei a aprender inglês também no videogame, então... eu acho que todo mundo que é da nossa época, assim, eu tenho idade igual a sua, começou assim, e foi aprendendo inglês assim na necessidade ou na curiosidade, realmente. Porque, tipo assim, você tinha terminado o jogo, não tinha necessidade de você ir correr atrás
da história, mas você fazia porque você queria saber, porque você se interessou, queria saber mais daquele universo, né? Sim. E eu tenho uma coisa comigo que eu sou muito curiosa. Então, por exemplo, eu gosto, quando eu faço live, eu gosto de tentar resolver os puzzles de algum jogo. Vou dar um exemplo. Eu nunca tinha jogado Silent Hill 2 sozinha. Eu tinha visto meu irmão jogar na época lá que ele ficou desempregado, eu tava na faculdade estudando. Então eu vi quase praticamente o jogo inteiro ele jogando. Mas eu mesma joguei pouco, assim. Em alguns momentos pegava ali o jogo, não sei o quê. Então eu praticamente não joguei. E aí, recentemente, eu joguei em live o Silent Hill 2, Silent Hill 3. E eu lembro que teve uma live do 3 que alguém pegou e me deu a solução de um puzzle. No chat jogou, assim. Isso é direto, cara. Mas sabe o que mais me irritou? É que, na verdade, se eu quisesse só a resolução, eu olhava no Google. Sim. Eu queria entender a lógica daquele puzzle. E aí, mesmo a pessoa me dando a resolução, eu fiquei um tempão. Falei, não, peraí, você me deu a resolução, mas agora eu quero entender a lógica. E a lógica ninguém me fala. E aí eu fiquei tentando, não. Tá, se são esses números aqui, né, sabe? Eu sou muito curiosa com isso, assim. E com Resident Evil, eu acabei sendo mais do que curiosa, porque o jogo me ganhou, assim. Eu sei que Resident Evil não tem a melhor história do mundo, eu sei que não é, o jogo mais. Ele tem todos os clichês de um negócio de terror, não sei o quê, e ele continua sendo, mas não é nenhuma história do Kojima, por exemplo. Mas eu gosto muito. Então eu queria entender o que estava acontecendo naquele jogo, sabe? Eu queria entender o que estava escrito naqueles diários que você encontra dentro do jogo. E eu queria entender o que os personagens estavam falando também. Ao longo do tempo eu fui entendendo, né? Porque primeiro precisava aprender a traduzir o que estava escrito. E depois eu aprendi o que eles estavam falando, né? Mas eu sou muito curiosa. Quando eu gosto muito de uma coisa, eu sou muito curiosa. Eu gosto de tentar entender o negócio por trás, sabe? E como Resident Evil acabou se tornando o jogo da minha vida, assim, eu queria entender aquilo, eu queria entender os pormenores daquela história, sabe? E são 25 anos de franquia e tem muita coisa, assim. Às vezes as pessoas acham, é só uma história de zumbi ali. Não sei. Gente, tem muito detalhezinho, sabe? Muita coisa que é subentendida também. E um negócio que tá num spin-off, mas que é canônico e faz uma ligação com o jogo da série principal. Dá um exemplo. A gente jogou quando a gente era criança Resident Evil 2. A gente não fazia ideia do quanto o chefe de polícia era um cara horrível. Tudo bem, ele tentou empalhar a filha do prefeito. Existe no Resident Evil Outbreak um arquivo que dá a entender que, na verdade, ele era um serial killer de garotas loiras. Então, mas assim... uma coisa que pode acontecer, eu não sei se acontece no Resident, mas acontece com muitos jogos. Acontece muito com Zelda, por exemplo. A Nintendo, a desenvolvedora, ela aproveita coisas que fez no passado pra puxar ganchos pra jogos atuais, como se aquilo fosse canônico do passado. Né? Então, isso acontece muito. E, assim, o Resident Evil nasceu numa época que não tinha muita história. Os jogos não tinham muita história. Os jogos que tinham muita história eram RPGs. Né? Assim, você queria uma historinha RPG. Ok, o Kojima começou a mudar isso com Metal Gear no próprio PS1. Mas os jogos não eram muita história. Era aquele jogo pra você jogar. O gameplay direcionado no gameplay. Na história, sim, geralmente, eram os RPGs. Então, sim, conforme as coisas foram passando, algumas franquias foram crescendo com isso. Eu vejo o Resident um bom equilíbrio. Muita gente... Resident Evil Village, por exemplo. Eu gostei muito dele. Muito, muito, muito mesmo. Eu não gosto de jogo primeira pessoa. O Resident Evil 7 eu demorei muito pra poder me adaptar. Eu tive que jogar ele umas 2 ou 3 vezes pra conseguir engrenar. Porque o Resident Evil 7 ele é muito The Evil Within. Eu não gosto muito desse esquema de você correr, se esconder o tempo inteiro. E, pô, a mansão ali da família, que eu esqueci, Bakers. Não, como é que é o nome da família? Os Bakers. É quase tudo isso. O Resident Evil 7 começa a virar Resident Evil pra mim no meio do jogo, quase pro final. O 8 não. O 8 eu senti que era desde o início. O 8 me deu ação o tempo inteiro, foi me jogando as coisas o tempo todo, teve alguns puzzles, coisas pra você explorar e descobrir. Mas mesmo assim, a história do jogo não é o principal. Se eu for parar pra analisar a história, ela não é mega elaborada. Ela não é uma história que você precisa
entender, pensar, raciocinar. Não. É uma história bem de boa, bem leve. A franquia ainda mantém aquela essência do gameplay. Eu não vejo nada de errado em estar falando disso, que a história do Resident Evil não é tão complexa. Mas pra um jogo ser bom e você querer conhecer mais daquele jogo, não necessariamente ele precisa ter uma história complexa. Dark Souls mesmo que a gente falou, Dark Souls tem zero história. Pra você entender a lore do Dark Souls, você tem que ficar pesquisando, você tem que ir atrás das coisas que tá escrito. Porque se você for jogar do início ao fim, você vai matar um monte de gente e acabou, entendeu? Se você não pesquisar. O Dark Souls, ele tem história para um caramba, só que você não precisa entender a história pra você chegar no final do jogo. É só você matar os bichos e chega no boss, mata o boss e vai ligando ali, acendendo as fogueiras e vai indo. Exato. Né, as bonfire e vai indo. Mas ele tem muita história. A história dele, ela é engraçada porque eu não sei, gente, eu não sei o que eu tenho com o jogo que eu gosto de entender a história. Eu acho que é porque eu cresci com meu irmão e meu pai, que eram super viciados em coisas de cinema e filme de suspense, que não sei o que lá. E aí, quando chegou o Resident Evil, ficava eu, meu irmão e meu pai jogando o jogo e tentando entender o que estava acontecendo na história. Então, pra mim, era como ver um filme com eles, assim. Então, eu acho que por isso que eu gosto tanto também de história de jogo, história em jogo e não sei o quê. Eu acho que é por isso, assim. Por essa coisa de gostar muito de filme de suspense e tudo mais. E hoje, por exemplo, eu fui ver Pânico. Eu vi. E aí, você fica naquela coisa do... eu quero descobrir quem é o assassino. Eu fico ali analisando, sabe? Aí você fica analisando. Não, esse tá muito óbvio. Não, eu tô achando que é esse aqui, tá disfarçando bem. Sabe? Então eu gosto dessa coisa de analisar, sabe? De ter essa coisa mais aprofundada, assim, de dar esse olhar mais aprofundado. Foi de mim, assim, sei lá. Sei lá, talvez Freud explique. Sei lá, uma hora uma terapia me explique porque eu sou assim. Mas eu gosto. E eu sei que Resident Evil não tem a melhor história do mundo, mas é um... E eu acho que, sabe o que eu acho? Eu acho que ela é muito próxima da gente. Porque é terrorismo, só que com arma biológica. Então, tipo, não é nada do que a gente possa dizer assim, nossa, isso tá muito distante da nossa realidade. Os primeiros ali, tirando o zumbi, mas, pô, é um vírus que infecta uma cidade. E aí o policial, que é a autoridade, desacredita os policiais, os sobreviventes. E diz que não é nada, que eles estão doidão. Não, a história é completamente real. A única fantasia da situação são os zumbis, os monstros. Porque de resto é corrupção, é traição, é toda uma história que, se realmente aquilo acontecesse, se tivesse a ter o T-Virus, essas coisas assim, ia acontecer aquilo sem dúvida nenhuma. Tipo, a ganância do ser humano, a corrupção, pago aqui pra você não falar nada, a polícia envolvida, isso... Gente, a história da vida real. Exato. Então, ainda mais eu que moro no Rio de Janeiro, é isso que acontece, só não tem um vírus. Quer dizer, agora tem, né? Temos o vírus. Temos o vírus também. Exato. Quando Resident Evil... Quando aconteceu tudo com o Coronga, né? E aí eu lembro que eu peguei eu fiz um vídeo sobre isso, assim, como se fosse um ensaio. Eu comecei a ligar a câmera e sair falando. E aí eu falei, né? Porque, assim, tem uma particularidade de Raccoon City, por exemplo, que naquela época, a cidade ela estava muito cheia, Raccoon City também estava muito cheia, tinha mais gente do que o normal, porque Raccoon City era uma cidade média e tudo, então, mas ela também atraía muito turismo. Ia ter um jogo de futebol em Raccoon City. Só que Raccoon City estava no meio de uma epidemia. Ia ter um jogo de futebol. O turismo estava permitido, de boa, o hospital estava lotado. Gente, como não associar esse tipo de coisa? Não tem como. Cara. Aí depois fala assim, nossa, Resident Evil não tem história. Meu amigo, presta atenção, sabe? Não, total. É completamente real, cara. É o que ia acontecer. Você fazer analogia. É que nem o Don't Look Up lá, o Não Olha Pra Cima. O filme não foi... Tu viu? Eu ainda não vi, mas eu já praticamente sei o filme inteiro, porque... Então, não vou dar spoiler pra você, mas o filme ele não foi filmado pensando na pandemia, porque ele foi... Quer dizer, ele foi filmado já com a pandemia acontecendo, mas o roteiro não é focado na pandemia, o roteiro é focado na questão ambiental, no impacto ambiental. Uhum.
E o filme era tão possível de acontecer, a questão do impacto ambiental que a gente não vê porque é a longo prazo, mas é tão possível acontecer que no meio do caminho, entre o roteiro e a gravação, aconteceu uma pandemia que exatamente as mesmas críticas, as coisas que estavam acontecendo na crítica do filme se refletem na pandemia. Então, você vai ver, você vai entender. Quer dizer, você já viu um monte de spoiler, né? Mas... já vi. Já sei praticamente o filme inteiro já, então... A galera que viu sabe disso. Se refletiu completamente. A ficção... A galera fez até paralelo com o Brasil, com um monte de personagem, enfim. Resident Evil. Eu vi também, eu vi muita gente colocando nomes na testa dos personagens, então eu já sei meio que esperar, assim. Não, é isso. Assim, Resident Evil tá se distanciando cada vez mais, tá ficando cada vez mais fantasioso, mais mirabolante, assim, o próprio Village. Com o Mega Miseto lá e tudo. Mas os primeiros são bem, assim, aquela coisa do relatable, né? Que você consegue relacionar com a realidade, é um negócio mais plausível e tudo mais. O próprio Code Verônica era para ter personagens descendentes de nazistas. Gente, todo o experimento do T-Virus é muito ligado com eugenia. É isso, ele queria criar uma raça de seres humanos superiores, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, particularmente, eu gosto muito da história. Não é a melhor história? Não é a melhor história, mas mesmo assim, é aquele negócio. Olha lá, ele tá querendo criar uma raça de seres humanos superiores. Onde que eu já vi isso? Tá. Aí eu vou lá me aprofundar, ler um pouco mais sobre isso. E assim, gente, eu fui descobrindo um monte de coisa. Eu aprendi inglês e agora eu tô aprendendo japonês, porque Resident Evil é de uma empresa japonesa e eu tenho um monte de livro em japonês e eu quero um dia saber ler esses livros, e é isso. Não, mas tá isso, certo. gente, eu sou meio louca, tudo bem. Te perguntar, então, começou no PlayStation, e aí uma pergunta que não tem nada a ver, que eu nem tinha feito aqui. A compra do seu Dreamcast foi para Resident Evil ou não? Foi. Imaginei. Por causa do Code Verônica? Do Code Verônica, Eu e meu irmão, a gente já tava sem videogame, porque o nosso Play 1 tinha pifado. De tanto a gente jogar... Nem de cabeça pra baixo funcionava mais. Não funcionava mais. Nem de lado. A gente tentou experimentar de colocar ele assim, encostado num negócio meio de lado, assim, não funcionava. Já era, ele morreu, assim. E aí a gente pegou um Nintendo 64, mas o Nintendo 64 tinha que ficar alugando, aí meu irmão uma hora se desfez também. Meu irmão, ele era cheio de fazer rolo com os colegas. Então ele pegava um 64... Aí daqui a pouco ele pegava, vendia o 64, pegava um Super Nintendo do nada de novo, assim. Então ele sumia. Do jeito que aparecia o 64 lá em casa, sumia o 64 e aparecia, sei lá, um Super Nintendo. Master System 3, assim, sabe? Era um bagulho meio louco, assim. E aí, como tinha que ficar alugando também, então... acabou que a gente não durou muito tempo lá em casa, o Nintendo 64. E aí, a gente tava sem videogame. E aí, eu falei pra ele, tem o Dreamcast, né? Que é um videogame novo e não sei o que lá. E ele tava com esse Super Nintendo. Acho que era um Super Nintendo. Aí eu falei pra ele, por que você não faz o seguinte? Eu dou a maior parte do dinheiro e o resto você inteira. Sei lá, vende o Super Nintendo, alguma coisa assim. Ele topou na hora, assim. Era num sábado. Ele falou, mas não fale mais nada. Amanhã mesmo eu vou buscar. Pronto, eu não dormi a noite inteira. Aí no domingo, ele chegou num domingo lá, ele foi buscar na 25 de março, na Galeria Pajé, o Dreamcast, e aí, nossa, o Code Verônica foi uma alegria, um dos meus jogos favoritos, assim, mas não foi logo que lançou o Code Verônica, foi no mesmo ano, em 2000, mas o Code Verônica ele saiu em fevereiro, eu só fui jogar lá para outubro, assim. Eu guardava muito dinheiro, assim, que às vezes eu ganhava de aniversário, ou dinheiro do lanche. Então, em vez de comer o lanche na escola, eu guardava para uma hora eu comprar um jogo, comprar alguma coisa. E aí foi assim que eu comprei meu Dreamcast. Agora, o Memory Card, eu levei um pouco mais de tempo para comprar. Ele era caro. Era caro. De PlayStation era caro, imagina o de... Eu não sei nem se tinha pirata, porque do PlayStation ainda tinha os paralelos piratão. E era meio roleta russa. Você comprava, às vezes funcionava, às vezes parava de funcionar. Mas o Dreamcast eu não sei. Eu não tive Dreamcast, eu jogava Dreamcast na casa de um amigo. Eu acho o console sensacional, o Dreamcast. Nossa. Eu conversei isso até aqui recentemente, no próprio Digitalk. Eu nunca tive, eu joguei na casa de amigos. Tinha Marvel vs Capcom 3, tinha Crazy Taxi, tinha o Sonic Adventures. Legacy of Kain Soul River eu joguei no Dreamcast na casa de amigo também. Mas o Code Verônica eu não joguei, eu vi.
esse meu amigo jogar, porque ele também, provavelmente, eu nunca perguntei isso pra ele, mas provavelmente ele comprou o Dreamcast, pediu o Dreamcast, né, nessa época eu era mais novo, não tinha grana pra comprar um videogame do zero, mas por causa de Resident Evil, porque ele era fissurado em Resident Evil, e eu vi um pouco dele jogar, e era uma diferença bem grande, né, do Code Veronica do PlayStation pro Dreamcast, foi um bom console. Ah, o Dreamcast ele é injustiçadíssimo, assim, coitado. Só porque o Shenmue quebrou a SEGA, mas tudo bem. Só por isso, só. Uma sequência de erros. Eu aconselho dar uma olhada no canal do Isui. O Isui, você conhece o Isui? Conheço. Então, ele tem vídeos maravilhosos, ele explica toda essa história que eu já vi, já esqueci tudo, porque eu não guardo nada na minha cabeça. Mas a história é muito boa, referente infelizmente, a SEGA quebrar. Eu queria que ela tivesse aí até hoje, mas infelizmente ela quebrou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que é muito curiosa da história, você lá via, traduzia e tal. E aí, descobrir essa história, ficar sabendo disso, foi um dos motivos para você criar o site, que você falou que era para armazenar algumas informações. Mas também teve com o intuito disso, de compartilhar com a galera, para o pessoal saber também sobre essas informações de Resident? Sim, quando eu criei meu primeiro site, eu queria, na verdade, fazer um fã-clube. Então, logo que eu coloquei internet, falei, vou ver se eu consigo fazer um fã-clube, vou tentar conhecer mais fãs, porque eu não conhecia mais ninguém que gostava de Resident Evil. Meu irmão, ele gostava, mas meu irmão é 8 anos mais velho que eu. Ah, tá bom, Monique, chega, para de falar disso, fala de outra coisa. Meus primos, eles gostavam, porque eu viciei 2 primos. Mas beleza, mas assim também. Ai, tá bom, agora minha prima queria falar de namorado e meu primo queria jogar outras coisas. E eu fiquei na coisa do Resident Evil. Falei, quer saber, eu vou... Mas eu jogando outras coisas também, tá, gente? Só pra deixar... Mas aí eu fiquei nessa coisa do Resident Evil, e aí eu lembro que quando eu coloquei internet, eu descobri um site, e aí eu coloquei no guestbook, no livro de visitas, que eu queria encontrar pessoas pra gente fazer um fã-clube, fazer um site. E eu mandei um e-mail pra revista Ação Games. E eles publicaram meu e-mail. Tipo uma... E aí, era a cartinha. Recebeu, a galera... É como se fosse a cartinha naquela época. Você mandava e eles botavam lá na revista, ó, quer... Entendi. E aí eles colocaram, eles publicaram, e aí o pessoal começou a me mandar. E foi assim que eu conheci algumas pessoas, através desse livro de visitas de um outro site, e também por esse e-mail, e aí nasceu esse primeiro site, tudo. E, gente, foi uma época muito gostosa. Gente, eu não sabia fazer um site. Mas eu fui me virando. Quando eu aprendi a fazer coluna no front page, foi a alegria da minha vida. Nossa, mudou minha vida quando eu descobri como fazia uma coluna. Acho que o meu primeiro site eu usei eu nunca mais me esqueço. Eu não tive sites contínuos assim, mas a gente futucava nessa época de blog, época de internet de escada, de Mirk, isso aqui. A gente futucava tudo. A gente tinha que aprender, senão a gente não usava. E a gente aprende HTML, poder fazer as páginas. Eu usava o Netscape Composer. O Netscape era um browser, não sei se você chegou a usar o Netscape. Dentro dele tinha um mini... enfim... Editor assim, de texto, mas era muito básico para você escrever em HTML. Então, fui catucando lá na internet, aprendendo a fazer lá as indentações, HTML, table. Dei o table até hoje, horroroso. Mas... consegui fazer. Mas também, o front page era bem melhor, né? Era o Express ainda, tá? Era o básico do básico, assim. Mas eu fui aprendendo também, fui aprendendo a mexer em Photoshop. Na época era o Paint Shop ainda, não era nem o Photoshop. Que eu fiz meus primeiros banners. Então, fazer que nem um amigo meu, né? O Dema, do New Game Plus, ele fala que ele era também desse meu primeiro site. Todo Natal eu fazia nevar no site. Eu colocava efeito de neve. Olha. Mas era o auge, cara. Você entrava nos sites assim, demorava pra carregar, porque era internet de escada. Aí quando carregava, ficava assim. Era bonitinho. Show. Viajando no tempo, vindo lá de trás agora, hoje em dia, que você tá no canal Vento e Pouco e tal, todos os projetos que você tem. Hoje você consegue se dedicar profissionalmente 100% ao Resident Evil Database ou não? Você tem outro trabalho? Eu não, assim, só pra você... a galera, muita gente não sabe. Eu não consigo, eu tenho um canal, ele não me... Eu conseguiria, sim, pelo que o canal me dá de retorno hoje,
eu conseguiria ficar só de canal. Só que os meus custos não me permitem fazer isso, né? Tipo, o canal, se fosse... Se não tivesse tanto custo, várias coisas que eu preciso acabar arcando, daria, mas não dá. Então eu divido o meu tempo, eu trabalho de 8 às 5, de 9 às 6 no trabalho CLT, formal e tal, e dedico outra parte no YouTube. E você, consegue hoje 100% no Resident Evil Database? Então, quando eu comecei o database era para ser um hobby, como eu disse para você. Mas com o tempo, eu trabalhava com outra coisa. Eu tinha uma oficina de costura com a minha mãe e ela costurava e eu fazia toda a parte assim de logística, então eu cuidava do estoque para ela, eu atendia cliente, eu respondia e-mail, eu fazia o pós-venda, eu pegava as peças, daí eu olhava se tinha um defeito, aí eu levava de volta para ela, ó, essa daqui tá, sabe, eu tirava os fiozinhos da peça, que fica aqueles fiozinhos, enfim. Então, assim, eu trabalhei por anos nisso com a minha mãe, né? Inicialmente ela só trabalhava fazendo calça, né? Ela passou muito tempo fazendo calças. Ela tinha uma oficina de costura. Ela tinha basicamente uma máquina de costura no quarto para fazer calças. Era a máquina, aquela ainda que tinha um pedal? É. Que tinha esqueci o nome. Que era tipo uma correia de couro que passava de baixo pra cima. Tem um negocinho aqui, sim. E aí tinha o pedalzinho. Eu nunca consegui costurar. Nunca aprendi. Nunca. Então, para ajudar, eu dava ideias de coisas que a gente podia fazer e tudo mais. E aí, eventualmente, virou uma oficina de costura. Mas aí minha mãe resolveu se aposentar. Mas, neste tempo, ainda que eu ainda estava trabalhando com ela, de vez em quando, eu fazia trabalhos para Editora Europa, por exemplo. Então, você não quer ajudar a gente a revisar um livro? Você não quer ajudar a gente a escrever um livro? De Resident Evil, uma revista, um detonado, não sei o quê. E aí foi indo, assim, comecei a fazer algumas coisas. E aí, com o tempo também, canal do YouTube, dá um dinheirinho aqui, o AdSense do site, dá um dinheirinho ali. Vende umas camisetas. Antes de eu ter essas camisetas de hoje com a loja, eu mandava fazer. Então, eu mandava fazer sob encomenda. Eu falava, gente, quantas pessoas querem? Aí a gente fechava um lote, vendia, mas pingava ali um pouquinho, dava para pagar os custos do site, assim. Uhum. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, foi aparecendo o YouTube, aí foi aparecendo uma publicidade, aí foi aparecendo as lives, e aí as pessoas começaram a doar nas lives e tudo mais. E também eu tive o Padrim também, né? Quando eu comecei um financiamento coletivo e tal. E aí as coisas foram acontecendo, assim. E hoje, sim, eu vivo basicamente do Resident Evil Database. Eu trato como uma empresa mesmo. O Database, para mim, ele é uma empresa, então eu faço toda a contabilidade, tudo que entra, tudo que sai, eu pago o editor. Algumas coisas eu faço, né, de edição de vídeo, ainda não consigo pagar ele integralmente para editar todos os vídeos do canal. Espero que um dia eu consiga, porque eu odeio editar vídeo. Eu edito o que eu preciso, mas eu odeio. Eu gosto, mas eu encho o saco no meio. Assim, eu odeio. Se for um vídeo rápido, tipo de 10 minutos, eu gosto. Mas tem vídeos que... às vezes o vídeo acaba com 10 minutos, só que a edição leva 3 horas. Aí eu encho o saco no meio do caminho. Não, todo mundo sabe quando sou eu que edito. Todo mundo deve saber quando sou eu. Eu faço, assim, aquela edição de meia hora. Eu só fui cortando aqui, só juntei as partes, entendeu? Antigamente, porque eu não sabia editar vídeo direito, e eu sempre detestei. Quando eu aprendi também, eu sempre detestei. Eu tentava gravar o vídeo de uma forma que eu não precisasse cortar. Então tem, tipo, eu coçando o nariz no meio do vídeo. Sabe? Eu faço isso hoje, porque, como eu falei, eu trabalho no horário padrão, então o tempo que me sobra pra poder tocar o canal... é depois do horário comercial. Aí eu tenho família, tenho casa, tenho tudo. Não dá pra conciliar tudo. Então hoje, quando eu vou gravar meus vídeos, eu tenho todo um esquema no aplicativo aqui que eu não edito. Assim, quando é um vídeo casual de notícia, promoção, alguma coisa assim, eu não edito. Eu simplesmente já tenho tudo, estudo a pauta e vou transicionando a tela no teclado. Entra a intro, transiciono pra câmera com a minha cara, transiciono pra câmera com a notícia, o Windows Media Player aberto pra botar música de fundo, e eu vou do início ao fim.
Porque a gente tem que criar artifício, por exemplo, você não gosta de editar, então você criou artifício pra quê? Pra ter o mínimo de edição possível, ou zero. Eu tive que fazer a mesma coisa, porque isso aí fica os bastidores pra vocês, galera, como é que funciona atrás dos Não, vídeos. eu tenho o meu truque que é assim, eu não tenho um roteiro, eu tenho tópicos pra não me perder, porque eu sou muito Isso. perdida. E aí, o que que eu faço? Eu pego e faço assim, ó, eu muto o microfone. Aí eu ligo de novo o microfone e falo... Muto o microfone. Aí eu dou mais uma olhadinha, tá, agora eu tenho que falar sobre isso. Aí eu vou lá... Vou lá, muto o microfone. Porque assim eu vou cortando, eu vou Na ficando mais... timeline, o que tiver mudo, você arranca fora e só Então, na junta hora que eu tudo. tô pronta, já sorrindo pra continuar falando, eu só bato no microfone. Não, é uma boa técnica, porque todos os espaços em branco do áudio corta Eu só aquilo, bato. junta tudo e acabou. É, Exato. gostei. Então, até para facilitar a vida do meu editor também, porque eu sei que ele também não consegue editar todos os vídeos, porque ele tem outras coisas também para fazer, e eu infelizmente não consigo pagar para ele editar todos os meus vídeos, mas para que eu consiga continuar pagando ele para editar alguns, eu tento facilitar a vida dele também. Deixa eu te fazer uma pergunta. O nome Resident Evil Database é um nome, tipo, global. E eu vi que na sua página no Facebook, eu dei uma futucada, tem gente falando inglês lá. Chegou a pensar em fazer conteúdo em inglês pra todo mundo? Cheguei. Porque você ia explodir, assim, sinceramente. O conhecimento que você tem, com a visibilidade que você já tem, né, com os números que você já tem, eu acho que talvez se você abrir isso para um conteúdo lá pra fora, a chance disso explodir é alta, cara. Eu já pensei. Na verdade, meu primeiro site, mais pro final dele, eu cheguei a ter uma versão em inglês dele. Mas, nossa, cara, dá muito trabalho. Dá um trabalho assim que eu não disponho ainda desse tempo. Mas eu mantenho uma boa relação com a comunidade internacional, assim, com outros sites e tudo. Então, o contato eu já tenho, mas infelizmente eu não disponho do tempo para isso, assim, É mais como para um plano pro montar. futuro. Quem sabe de fazer algo para o futuro, mas assim, hoje em dia também a gente tem como traduzir uma página, né, da internet. Então, por exemplo, você vê ali, o Resident Evil Database está tudo em português. Aí você vai lá, seleciona tudo, coloca traduzir para inglês. Eu sei que muita gente chega em mim fazendo isso. No próprio Instagram, você consegue hoje traduzir story, Você não né? sabia. Então, hoje em dia você consegue traduzir os stories, o texto do story. Você coloca uma legenda, a legenda é traduzível. Ah, legal, não sabia. Então, assim, da mesma forma como eu sempre traduzi coisas em inglês, eles que se virem agora, eles que lutem, traduzem em português. Não, tá certo, faz sentido. Não, eu só pensei mesmo na visibilidade, porque assim, Sim, sim. eu trabalho num nicho, né? Que Nintendo no Brasil é um nicho. Uhum, E eu vejo que Resident Evil também é um nicho, né? uhum. Assim como. Porque eu tenho esse pensamento. Porque se eu fizesse um conteúdo em inglês, só que eu não faço pelo mesmo motivo. Tempo e porque meu inglês não é tão bom assim pra poder fazer conteúdo em inglês. Mas é uma porta. Eu sei que é uma porta. E se eu abrir, pode dar bom, entendeu? Aí eu pensei no seu, porque, cara, o conhecimento que você tem, o material que você tem, o background que você tem, cara, isso é o suficiente pra explodir demais, demais mesmo. E quando você fala inglês, você fala pro mundo inteiro, né? Então, é uma Sim. parada que eu pensei assim, mas, sei lá, quem sabe no futuro. Não, quem sabe, agora infelizmente eu não consigo. E eu sou muito insegura também. Então, por exemplo, escrevi um negócio errado em inglês. Nossa senhora, isso vai me matar de alguém pegar e falar, nossa, ela tá falando um português. Assim, eu já dei aula de inglês, só que eu dava aula assim, reposição de aula. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu dava reposição de aula para alguém que perdeu uma aula de inglês, então eu ia lá, dava uma ajuda, então eram as aulas de help, assim. E eu dei aula para criança, então coisas bem básicas, assim, né? Eu cheguei a dar aula para criança também. Então, assim, eu já fui professora de inglês. Mas, assim, eu não tenho mais a mesma prática que eu tinha com o idioma, não tenho mais o mesmo contato que eu tinha com o idioma. É, a, de,
assim, a quantidade de tempo que eu falava em inglês, eu já não tenho mais. Então eu fico extremamente insegura quando eu vou falar em inglês. Meu Deus do céu, mas parece que tranca, meu cérebro tranca, não sai. Não, Não sai, sai é um complicado yes, mesmo. um no. Não, eu já participei de live com sites internacionais de Resident Evil. E na hora que eles falavam, ô Monique, você quer falar alguma coisa? Eu, por que você foi lembrar de mim? Querer, eu Eu até tava. queria, mas. Então, aí eu falava assim pra eles, eu já começava assim, gente, vocês me desculpem com o meu inglês. Eu já começo assim, desculpem o meu inglês, tá? Mas é porque eu não sou nativa, né? Eles, Monique, seu inglês é ótimo. Só fala. Então, Mas parece que enrola a língua. sim. E eu começo a fazer assim, ó, eu falo me coçando todinha, assim. É ridículo. Não tem necessidade, mas sei lá, eu fico nervosa. E aí, tipo, eu tenho ansiedade. E aí eu sei que eu vou ficar mais ansiosa se eu tentar fazer um negócio em inglês. Mas assim, quem sabe um dia, ou pelo menos coisa assim, uma rede social, alguma coisa, uns conteúdos mais rápidos. De repente o meu nicho do TikTok tá aí. Aí, ó. Vai que nasceu aqui a ideia. Mas esse negócio de inglês, eu vou te falar uma coisa. Meu inglês é ruim. Eu nunca fiz curso de inglês. Eu não sei. O que eu sei de inglês são palavras justamente por videogame, série, filme, profissão, porque eu trabalho com informática, então você vai. Mal ou bem, eu tenho que aprender inglês pra poder estudar algumas coisas. Mas eu nunca fiz curso de inglês, eu não sei gramática de inglês, então eu falo tudo errado em inglês. Só que eu falo inglês todo dia. Todo santo dia. E aí, assim, isso fica pra todo mundo, tá? Assim, pra você, na próxima vez que você precisar falar e tal. Quem é nativo americano não se importa de quem não é nativo falar errado. Pelo contrário, eles acham legal ter alguém que fala outro idioma e tá tentando falar o idioma deles. Por quê? Porque eles não precisam disso. Se eles nasceram lá falando inglês, eles só precisam falar inglês. Quando você vem e se esforça pra poder falar o idioma deles, eles não ligam se você falou errado. Se você tá se comunicando, eles estão entendendo. Você tá entendendo eles, eles estão te entendendo, tá de boa. E não só nativo, tá? Porque eu falo com gente que fala inglês, que é chinês, é vietnamita, indiano, canadense. E a galera se fala sem problema nenhum, cada um com a sua limitação, cada um com o sotaque, cada um falando tudo errado e se entende, entendeu? Então, a realidade do inglês no Brasil é que o brasileiro cobra mais inglês do que qualquer um lá de fora. Essa é a realidade. Se você for falar inglês com um brasileiro, ele vai ficar de nariz torto pra você se você falar errado. Se você falar com alguém lá de fora, se você se fez entender, ele não vai nem ligar. Essa é a real. Pois é, mas tem gente que é babaca. Por exemplo, uma vez eu escrevi, aquilo que eu te disse, dá pra você traduzir se você quiser. Tipo assim, hoje em dia tem meios de uma pessoa que fala japonês entender o que eu escrevo. É só a pessoa apertar traduzir, ler tradução, sabe? Ver tradução, pronto. E aí eu lembro que eu fiz um post na Irmãos Redfield. Eu escrevi lá, os Irmãos Redfield. E aí veio uma pessoa em inglês. Não sei nem se não era um brasileiro aí dando uma de besta. Ele falou assim: você falou que eles são brothers. Mas na verdade a palavra é siblings. Aí eu vi que só a pessoa respondeu. Eu mesma fiquei na minha. Eu falei, mano, não vou nem falar nada. Porque alguém já tinha respondido antes mesmo de eu falar. Eu falei, eu só vou dar o like no comentário da pessoa que respondeu, corroborando. A pessoa falou, no nosso idioma, aqui em português do Brasil, a gente usa irmãos para se referir a irmão e irmã. A gente usa esta mesma palavra para siblings. Aí o cara ficou pianinho. Eu achei maravilhoso. Então eu falei assim, quer saber uma coisa? Eles que lutem. Sim. Tem muita coisa que eu faço assim, tipo, tradução literal. E aí tu vai aprendendo com o tempo quando que a nossa tradução literal não corresponde à forma que eles falam. Só que é o que eu te falei, se você pegar um indiano falando inglês, ele não vai saber também qual é a forma Claro. que o americano fala, tipo, no dia a dia. Então cada um vai colocar o seu inglês, mano. Sim, inclusive eu já ensinei algumas expressões em inglês em português para algumas pessoas da comunidade internacional. Então, tem o pessoal do Crimson Red Elder, que é um site de Resident Evil, e eu ensinei eles a falar o tamo junto. Tamo junto, é maravilhoso. Então, toda vez que terminar, tamo junto,
Tamo junto, Moni. Tamo junto, Moni. Tem duas coisas lá no trabalho que o cara que trabalha comigo, ele é muito zoeiro, então ele ensinou pra um que trabalha com a gente, que mora nos Estados Unidos há muito tempo, mas ele é chinês, ensinou qual é. Aqui no Rio, a gente fala qual é, né? Tipo, é uma gíria, né? Qual é? Tudo bem? Não sei o quê. E aí, quando ele entra na reunião, agora ele entra. Qual é? Falando, qual é? Ué, E a outra é gambiarra, porque gambiarra é uma coisa que só existe no Brasil. Não é traduzível. Não tem como você pegar e aí você pode falar turnaround, você pode falar o que quiser, mas a gambiarra é muito brasileiro. E aí hoje a galera fala gambiarra, quando vai, porque eu trabalho com informática, TI, então a gente faz gambiarra o tempo inteiro. Então a galera já aprendeu gambiarra. Quando tem que dar um jeitinho ali, aquele jeitinho brasileiro, o pessoal já sabe gambiarra. Não, eu adoro ensinar o nosso. Gente, português é um idioma maravilhoso. Eu abandonei a faculdade de letras, mas sou apaixonada pelo nosso idioma. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de ensinar alguma coisa em português para alguém, para alguém de fora, eu faço questão. É muito bom. E eles se interessam, tá? Várias vezes o cara vem me perguntar como é que fala. Alguém fez aniversário? Como é que fala aniversário? A gente fala em si, né? É muito legal. Essa troca é maneira. Vamos encaminhar aqui pro final do nosso bate-papo, Moni. Deixa eu te fazer umas perguntas agora, um pouquinho especificamente essa pergunta aqui referente à Switch, já que o meu canal tem um pouquinho de. Um pouquinho não, é tudo, né? De Nintendo, então deixa eu puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado. O que você achou dos jogos lançados pro Nintendo Switch? Né? Eu fiz até um vídeo, logicamente é um clickbait, porque não é, eu já respondo pra todo mundo. Nintendo Switch é o melhor lugar pra jogar Resident Evil? Não é, mas eu fiz o vídeo pra chamar a atenção mesmo, só pra dizer que tem vários Resident Evil no Nintendo Switch. Mas, o que você achou dos jogos? Assim, você chegou a jogar? Você chegou a finalizar algum deles? Eu joguei os dois Revelations, eu joguei o 0, joguei o 1, joguei o 4. Joguei bastante coisa. Eu joguei o 5, joguei um pouco do 5. Acho que eu não cheguei nem a terminar o 5 nem o 6 no Switch, mas eu joguei bastante, sim. Eu achei que são bem bons, rodam super bem, assim. Eu achei que o 0 e o 1, em especial o 0, ele tem uns loadings um pouco longos. Assim, mais longos do que o normal. Então você vê que o negócio tá ali, rodando e rodando e rodando, e você tá, ok. E não faz muito sentido, era... né? São jogos mais leves, né? Pois é, e é digital, né? O negócio digital ali, se não fosse um CD rodando, sei lá, né? Mas tudo bem, nada que atrapalhe a experiência, assim. Mas eu gostei bastante e existe o rumor, né, de que a Capcom estaria produzindo um Resident Evil exclusivo para o Switch. E eu torço muito para que isso aconteça, porque, por exemplo, o primeiro Revelations ele nasceu no 3DS. E é a experiência que a gente não tinha de terror em Resident Evil em muito tempo. E disso veio Revelations 2, que é um dos meus jogos favoritos da franquia. Apesar de ser um spin-off, ele é o menos é mais, sabe? Então eu gosto demais dele. E eu torço muito pra gente ter, de repente, um Revelations 3 no Switch, porque os Revelations venderam muito bem no Switch. Passou de 1 milhão, assim, a Revelations Collection passou de 1 milhão de unidades vendidas. Então eu torço muito pra sair mais, assim. Eu acho que quanto mais pessoas puderem jogar, melhor, assim, sabe? Eu não tenho essa coisa do preciosismo, não. Acho que tem que sair pra tudo. Eu gosto do Revelations também, tanto um eu joguei no Wii U na época, porque ele saiu no 3DS e depois ele saiu pra tudo. Saiu saindo pra tudo quanto era console. E o 2 eu joguei no Xbox One, eu acho. Eu zerei ele junto com a minha esposa, porque ele tem co-op, né? E foi até legal, porque na época ela tava aprendendo a jogar, assim, jogo de tiro. Quando você joga com a Moira, ela basicamente não atira, né? Você vai mais com a lanterninha e tal. Foi até interessante isso, porque ela foi pegando o jeito de mirar e ela fala que ela é toda ao contrário, porque a mira pra ela tem que ser invertida. Se você conhece alguém... Se tem aquela opção lá, inverter mira, então, se tem... Pô, nunca vi ninguém usando, ela usa. Ela sempre, quando ela vai jogar, ela inverte a mira. Tem que botar pra cima, tem que ir pra baixo, botar pra baixo, tem que ir pra cima. Gente, se tem a opção é porque tem quem usa. Tem quem usa, ela usa. Olha aí, então. Não, os Revelations são... Revelations 2 pra você jogar ele em co-op é maravilhoso, é muito bom. E a Moira é muito roubada. Quando depois você upa todas as capacidades dela também, aquele pé de cabra ali, meu amigo, você fala assim, Claire, espere aí, deixa que eu dou um jeito. Aí você só vai com o pezinho de cabra.
nos bichos. É muito legal. Eu curti muito Resident Evil 2 Revelation e eu também recomendo a galera que puder jogar de co-op, então é muito legal. Agora, eu joguei todos, né? Não zerei todos. Eu zerei o 4. O 4 foi o que eu mais tive dificuldade, porque nada a ver com o Switch, mas é... Eu acho que entre o passado e o presente, o 4 ficou ali... Precisa de um remake, né? Vamos combinar. Aquela jogabilidade do 4, eu demorei muito pra adaptar. Eu fiz uma live que a galera me xingou tanto. Porque eu reclamei muito do jogo. Porque o 4 eu não tinha jogado, né? Eu tentei jogar no Wii. Eu não gostei muito da medida de movimento na tela do Wii pra jogar o 4. Ai, eu amo! Todo mundo ama. Eu sou o errado da situação, eu sei disso. Eu sou completamente errado. Todo mundo fala, melhor experiência do Resident Evil 4 é no Wii pra você mirar na tela. E aí eu entendi isso quando eu fui jogar no Switch. Porque realmente a questão da jogabilidade, eu acho que foi uma transição, né? Naquela época, GameCube, era a transição entre o travadão pro analógico, que pouca gente tava usando pra mira e tal. Então, realmente, ele é bem travado. Mas é um jogo excelente e roda muito bem no Switch também. O 4 eu gostei muito. O 5 e 6 que eu achei que ficou um pouco... Ficou bom, mas dá umas travadinhas de FPS, dá umas puladinhas de FPS, mas... Eu acho que vale a pena pra jogar no modo portátil. Galera que não experimentou ainda, quem quiser experimentar, pelo menos você tem uma gama de Resident Evil portátil pra você jogar por aí. Eu acho isso bem válido. Você chegou a jogar o 7 por streaming? Tentei, mas não funciona no Brasil, né? Porque os servidores estão lá fora. Então, o Coelho jogou no Japão. Na época que ele tava lá no Japão, ele conseguiu jogar. Mas não deu pra jogar por causa disso. Porque não tem servidor aqui no Brasil, então não rola. Se fosse tipo xCloud eu testei, funciona maravilhosamente bem. Se o Switch tivesse um xCloud, ia ser lindo. Sim, é verdade. Jogar tudo. Mas assim, eu acho que qualquer oportunidade de você jogar... E você falou do 4, você sabe que eu não consigo jogar o 4 no analógico? No analógico, eu não consigo, eu tenho que jogar na setinha. É isso que você falou, ele tem realmente essa transição. Na época do 4, eu ainda jogava na setinha. Então, assim, esses dias eu fui jogar ele no GameCube com a galera. Tudo embaçado, ok, não tava enxergando o bicho lá longe, eu não conseguia mirar no inimigo longe, porque eu não, sei lá, parecia que a bolinha da mira não chegava no cara. Não sei o que acontece. Mas tudo bem. Meu problema é o controle do GameCube, que o maldito do direcional parece que foi feito por uma criança de 5 anos de idade. Então ele é deste tamanho. E minha mão é pequena. Mas às vezes assim, é muito pequena. Eu tive que jogar no analógico. Nossa senhora, parecida. Nossa, eu xinguei muito jogando Resident Evil 4. Mas, ó, é o que eu falo pra todo mundo. Tinha um amigo meu do canal Os Caras de Joga, que é o Mujigus. Ele tava jogando Resident Evil 4. Ele, meu Deus, como é que vocês conseguem jogar isso? É muito travado, tem que mirar, o cara parar de andar, aí você anda, fica... Calma. Você vai se acostumar que o jogo vale a pena. Porque eu gosto muito de Resident Evil 4. Eu acho um jogão, eu acho bem divertido. Cara, fala pra ele que tem gente que zera Resident Evil 4 de todas as maneiras possíveis, sem tomar dano, sem comprar nada no mercador, sem tomar dano, sem comprar nada no mercador, fazendo speedrun. Sério, tem um mundo, tem um submundo do Resident Evil 4. A gente fala, não, nossa, tá muito travado o jogo. Aí vem um cara que zera, sem tomar dano, sem comprar nada no mercador, sem usar o botão de correr, sem não sei o que lá. Cara, você fala assim, não é possível, eu sou um imbecil. Eu sou uma pessoa imbecil, eu tenho um neurônio a menos, assim, porque não é possível, sabe? É por causa desses caras que a conquista pra você platinar, pra você fazer 1000G, é isso. Zere sem... tomar dano, zero só na faca. Quando eu olho a lista de conquista, eu falo assim, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu nunca vou fazer tudo nesse Resident Evil, ter que zerar 500 vezes sem tomar dano. Eu quase não zero normal, eu não sou muito bom, tá? Eu não sou um jogador lá excelente, não. Mas eu olho aquela lista... diverte? Assim, não, sim. Então pronto, esse povo também fica cobrando excelência em gameplay também, pelo amor de Deus. Mas ele já zerou, ele gostou. Ele falou, gostei muito com ressalvas. Eu falei, a ressalva você vai ter, é coisa da época. Claro, mas deve vir um remake. Tem um rumorzinho de remake, né, do 4. É que assim, tem. E também, assim, tem uma... Só falando ainda sobre época, né? Às vezes as pessoas aparecem lá no meu canal falando assim, nossa, que jogo feio. Tipo, é o primeiro jogo da franquia, eu falo. Então, silêncio. O jovem está descobrindo que antigamente, na década de 90, os jogos eram assim.
E o remake é bonito. Mesmo não sendo em HD. Quer dizer, ele veio em HD, mas o remake foi feito no GameCube, se eu não me engano, né? Sim. Ele é bonito. O remake ele é bem bonito até pra hoje. Muito bonito. E isso que você falou de rumor, realmente, tem um rumor, né, de Resident Evil 4 Remake, mas eu acho que só vai sair lá pro ano que vem, assim. Nunca foi anunciado, né? O projeto não foi anunciado, mas eu acho que se for anunciado vai ser pra lançar lá pro ano que vem, assim. Acho que esse vai ano. bombar. O 4 é o mais vendido da franquia ou não? Não. É É que assim também, a Capcom, ela não. Hoje em dia, ela não separa os seus jogos, ela não junta, ela não soma todos os portes. Ela faz lá no Platinum Titles dela de acordo com geração. Então, o jogo mais vendido de Resident Evil por muito tempo foi o Resident Evil 5 na geração PS3, 360. E o 6 tal, e agora tá o 7. O 7 tá como o segundo jogo mais vendido, o Resident Evil mais vendido, geração PS4, né? E eu acho assim, se ela fosse pegar ali todos os portes do Resident Evil 4, realmente ele é muito bem sucedido. Mas lembrando que pirata não conta, né, gente? tem isso também, né? Pirata não conta pras vendas. E aí tem pessoas que falam, pô, mas o pirata devia contar. Nas vendas! Dinheiro não deu pra empresa. Eu acho que Resident Evil 4 é o jogo mais portado que existe, porque não é possível, ele saiu até pra Zibo, sem zoeira. Foi pro Zibo? Foi pro Zibo, né? Foi. Cara, é o jogo mais portado que tem, né? Daqui a pouco tu vai comprar uma geladeira, ele vai vir lá com as funções, jogar Resident Evil. Porque são pra muito console, e eu fico feliz, porque realmente eu tive um problema por causa dessa jogabilidade, mas quando eu finalizei ele, eu falei, cara, ainda bem que eu finalizei esse jogo. Eu ainda joguei portátil, eu achei que ficou legal a proposta, sim, porque é um jogo realmente que é o mais antigo, então o gráfico dele não é um gráfico de hoje em dia, embora a versão que saiu pro Switch, pros consoles mais atuais, ainda era uma melhoradinha ali. Pô, mas você jogar é muito gostoso, pegar assim, jogar no portátil, ele vale a pena. Galera, joga em Resident Evil 4, vale a pena. Bom demais. Não, ele é muito bom, ele é bem gostoso, assim. Eu não jogo ele tanto porque os fãs dele são muito fervorosos. Se você erra um tiro, meu Deus, o mundo vai acabar. Eu tô te falando, eu fiz uma live jogando ele, foram 2 horas e meia de live, sei lá. E eu reclamei do jogo o tempo inteiro porque, além de eu ser ruim, eu não tava conseguindo me acostumar. Aí eu falava, não sei como é que vocês conseguem jogar isso, né? E aí a galera ficava pistola. Eu recebo comentário até hoje dessa live. A galera recebe, você que não sabe jogar, você é muito ruim, Resident Evil 4 é o melhor jogo. Eu fico me divertindo quando aparecem esses comentários assim. Eu falei, cara, tem gente pistola até hoje. Ainda bem que eu tô dividindo com você os comentários, então. Que bom, porque... Mas isso é normal, isso aí é... Só tem os pro player na internet, né? Só os pro player. Te perguntar, qual é o seu personagem preferido da franquia? É a Jill. A Jill. Algum motivo específico? Ai, olha, eu conheci Resident Evil, eu tinha 11 anos de idade. A Jill, ela foi a primeira personagem mulher, né? A primeira personagem com quem eu joguei, uma mulher, então você se identifica ali. E aí, tipo, eu tava na pré-adolescência, então, tipo assim, nossa, eu quero ser ela quando eu crescer. Quero ter o cabelo igual dela. E que não sei o que, eu quero ser uma policial forte igual a ela, inteligente igual a ela. Quero aprender a tocar piano igual a ela, sabe? E aí, sei lá, é isso, assim, eu gosto muito dela, assim, eu acho que ela é uma personagem, ela é muito forte, mas ao mesmo tempo ela tem, assim, o seu lado carinhoso, cuidadoso com as pessoas. Então eu gosto muito dela. E agora, o jogo da série principal que você mais gosta e que você menos gosta? O que eu mais gosto da série principal é o 1. E é o 1, assim... Gosto tanto do remake quanto do clássico, mas eu ainda gosto mais do clássico. Por quê? O que tem nele que te chama a atenção? Nostalgia, cara. Né? Tem aquela abertura live action, que todo mundo fala mal. Mas eu amo aquela abertura. Eu sei todas as falas do jogo de cor. Todas, sabe? Eu fico falando junto com o personagem. Eu sou apaixonada pelo Resident Evil 1, assim... Me lembra eu jogando com os meus primos, com meu irmão, sabe? É bom demais, assim. O remake não tem a introdução tosca dos atores? Não, já é animação, já. Eu não lembrava. Eu tenho os dois, na verdade, mas eu não lembrava. E o que eu menos gosto da série principal é o 6, né? Por motivos óbvios, né? Eu vou te falar que eu gosto do 6, é porque eu não sou ligado na franquia.
Mas eu gostei, foi na campanha do Leon, acho, porque a campanha do Leon tem uns puzzlezinhos interessantes e eu gostei, eu curti de jogar. Eu joguei co-op com a minha esposa, o 5 e o 6. O 5 eu não terminei, porque assim, eu acho o 5 um jogo bom de ação. Eu não acho ele um jogo bom Resident Evil, assim, pro meu gosto que eu joguei de Resident Evil e tal. E eu gostei mais do 6, eu sinceramente não sei porquê. Todo mundo fala ao contrário. Eu sou errado, tô te falando. Eu sou todo errado. Eu não gosto do jogo do 4 do Wii. Não. O 6 eu achei interessante por causa disso, porque eu acho que enriqueceu mais no co-op, porque eu joguei co-op. Mais especificamente a campanha do Leon. Eu achei ela legal, curti. Não, assim, eu acho que o meu problema com o 6 é mais uma questão, assim, de que... Sei lá, cara, ele parece que é solto demais. Até demais, assim, sabe? Sei lá, tem hora que os bonecos parece que eles... Sei lá, a física dele é meio esquisita. A história tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Então eu acho que isso é bem mediano na história e tudo. Eu gostei muito da volta da Sherry, por exemplo. Você vê aquela menininha de 12 anos de idade voltando no 6 com 27. É maravilhoso ver ela se encontrando com o Leon de novo. Eu acho isso maravilhoso. Mas eu acho que, como são 4 jogos em um também, eu acho um pouco cansativo também, sabe? Eu acho que... ele tem muita ação. Aqueles botões de ação, meu Deus do céu, é muito. É muito. E é toda hora. O 4 tem muito. Mas o 6 extrapola todos os limites de botão de ação. Tudo é botão de ação nesse jogo. É verdade, isso é verdade. Você não pode olhar pro lado, sei lá, você tá jogando e você olha pro lado, pronto, você perdeu o botão de ação, morreu o seu personagem. É terrível. Isso realmente é meio chatinho. Até mesmo quando você tá jogando co-op, isso atrapalha pra caramba. Sim, não, principalmente no co-op, porque se um erra, já era. Então... Show. Vou te fazer a última pergunta. Mas eu acho que eu sei a resposta. Por tudo que você já falou aqui. Se você só pudesse ter um console pra vida inteira, qual que seria? Assim, tipo assim, vamos lá. A partir de hoje você só pode jogar um videogame. Só um. Pra sempre. Qual que você escolheria? Eu ia dar uma despertinha. Aí, ó. Eu ia dar uma despertinha. Vai escolher Mas um eu não vou fazer. que dá pra jogar tudo. Eu ia falar, não, o PlayStation 3, porque eu tenho o remake da versão de PlayStation, eu tenho a versão HD Remaster do PlayStation 3, tá? Então eu ia jogar o 1, o 2, o 3, o Revelations, o 5, não vou falar, o 4, o Code Verônica, tem tudo lá. Não, deixa eu ver. Cara, eu acho que se eu pudesse jogar um videogame pro resto da minha vida, eu acho que eu fico entre 2. Eu não consigo me decidir, porque assim, ele tem... Ao mesmo tempo em que eu sou apaixonada pelo Dreamcast, ele não tem todos os Resident Evil pra jogar. Mas eu sou muito apaixonada pelo Play 1 também. Pela geração Play 1, assim. Porque ele me traz muitas memórias reconfortantes, assim. É aquela coisa do coração ficar quentinho quando você lembra. Eu jogava com meu primo. Aí ele levava a revista. Daí a gente ficava conversando de videogame. Eu jogava com meu irmão. Sabe? É muito gostosa essa época, assim. Sabe? De lembrar dela, assim. Tem que escolher um dos dois. Pera. Eu ia chutar o Play 1 justamente por causa do Resident Evil 1. Então, eu sou apaixonada pelo Dreamcast. Mas o Dreamcast não tem o Resident Evil 1. E acaba que o Play 1 ele tem muito mais opções, além de Resident Evil, de outros jogos que eu sou apaixonada, tipo Tomb Raider, Parasite Eve, Dino Crisis e uma infinidade de jogos. Play 1 começou muita franquia, morreu muita franquia também no Play 1, né? Mas realmente tem muita coisa boa. Eu tive um Play 1, eu não tive 64, embora meu canal seja de Nintendo, eu não tinha 64 na época, eu tive um Play 1, porque todo mundo teve um Play 1 que era mais fácil, mais barato e menos custoso de ter. Mas você tem hoje um 64? Hoje eu tenho um 64, mas não jogo. Eu comprei só por coleção. Eu não gosto de 64. Vai cair um monte de pedra aqui. Mas eu não curto muito o 64, porque eu não tive a nostalgia da época. Eu joguei GoldenEye, joguei Mario Party, esses jogos assim mais festivos, porque ia na locadora alugava, jogava com os amigos, mas eu tive um Play 1. Então, na época, o meu saudosismo é Mega Man X4, é Castlevania Symphony of the Night. Resident Evil eu não gostava muito na época, justamente por causa do inglês, eu não conseguia jogar o jogo direito, então
Mas minha memória, assim, afetiva da época era o Play 1. Eu tive um problema que eu não consegui me adaptar aos jogos 3D. Então, quando eu saí do 2D pro 3D, tive esse bloqueio. Então, você vê, meus jogos favoritos no PlayStation são jogos 2D. Depois que eu fui desenvolvendo isso melhor. Sim. Então é isso, Moni. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado desse bate-papo. Foi muito legal. Tenho certeza que a galera curtiu pra caramba também saber mais um pouquinho de você. E fala pra galera onde eles conseguem te achar aí, todas as suas redes sociais. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Desculpa que eu falo demais. Foi ótimo. Demais, eu falo muito, meu Deus. Desde criança eu ouço, mulher, cala a boca um pouquinho, você fala demais. Mas é ótimo que o pessoal vai te conhecendo. Você vai falando, vai explicando, vai contando a sua história e a galera gosta de conhecer. Nossa, eu lembro minhas tias, minha madrinha principalmente. Cala a boca um pouco, você fala muito, sabe? Tudo bem. Gente, é o seguinte, vocês podem me encontrar no meu canal, youtube.com/Resident Evil Database. Também faço lives lá no site roxo, onde eu jogo outras coisas, além de Resident Evil. Eu jogo Resident Evil também, mas jogo outras coisas relacionadas. Lá no site roxo.tv/Resident Evil Database. Eu tenho o meu site também, que é o residentevil-database.com. Lá vocês também encontram os vídeos, né? Então, lá vira um acervo para tudo. Tem tradução de livro, tem perfil de personagem, criaturas, e tem a seção de vídeos também, em que eu arquivo pelo menos os principais vídeos do canal. E no canal do YouTube eu também faço live, mas as lives elas são principalmente lá no site roxo mesmo. E eu tenho as minhas redes sociais também, que é o Twitter, eu tenho o Instagram também, que eu tô como Resident Evil Database, no Twitter como Resident Evil DB, e no TikTok como Resident Evil Database. E vamos ver se de repente eu faço conteúdo em inglês agora no TikTok, influenciada pelo Digplay. Aí, ó. Eu fico na torcida que dê certo. Muito obrigado novamente. Galera, espero que vocês tenham curtido. Vou deixar todos os redes, todos os links aqui na descrição para você conhecer a Moni em todas as redes sociais possíveis, incluindo o TikTok. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo TikTok. Valeu. Fui.